melhor do que a gente falar do que é verdadeiramente a Páscoa. É verdade? Não somente porque tem crianças que ainda acham que a Páscoa é só o coelhinho, mas porque tem adulto que ainda está acreditando nessas histórias. Existem pessoas que estão vivendo aí que não conhecem ainda a verdadeira história da Páscoa, que não sabem de onde é que veio isso. Pessoas que acham que a Páscoa é realmente o dia de comer chocolate, o dia da gente comer doce, o dia da gente ficar lá postando foto com filtro do Snap lá com a orelha de coelhinho. Mas a Páscoa é muito mais do que isso. Se a gente for pensar, a Páscoa ela é uma coisa grandiosa. A Páscoa ela não começou lá na morte de Jesus. A Páscoa ela começou muito antes disso. Se a gente for pensar na palavra Páscoa, ela vem do hebraico e essa palavra significa uma passagem. E a gente vai entender por quê. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, certo? E aí, a gente vai entender por que é que essa palavra vem do hebraico. Porque lá na história de Moisés, naquele tempo que o povo estava lá no Egito, feito escravo, sofrendo, e que Deus levantou Moisés como um libertador do povo, foi naquela época que foi instituída a primeira Páscoa. Foi começado quando aquele povo estava lá preso, e Moisés começou a negociar lá em nome de Deus, começou a negociar com o faraó. Deixa o povo de Deus partir, deixa o povo de Deus ir para a sua terra, deixa o povo de Deus ir para as suas casas, servir ao seu próprio Deus, fazer as suas coisas do jeito que Deus quer. E o faraó estava lá no meio. Mas a gente aprende que não existe ninguém que possa impedir aquilo que Deus quer fazer por nós. Então Deus levantou Moisés como um libertador. E aconteceu que foi Deus mandando as pragas sobre o Egito. O rio se transformou em sangue, todas as águas em sangue. Veio peste sobre os animais, veio gafanhoto sobre a vegetação. Veio várias e várias pragas e nada de Faraó ceder e libertar o povo. E acontece que isso daí não ia impedir Deus de agir. Não ia impedir que Deus libertasse o povo dele daquela escravidão. Isso aconteceu e terminou que a última das pragas foi a morte dos primogênitos. Mas antes que Deus enviasse essa última praga, foi preciso que se acontecesse meio que um ritual, que acontecesse uma coisa que Deus mesmo ia dizer como era. Então Moisés chegou para o povo e foi dizer, olha, vai acontecer algo terrível sobre o Egito, mas aqueles que são povo de Deus, eles vão ficar ilesos, não vai acontecer nada com eles. Mas para isso, vocês vão ter que mostrar que vocês são diferentes, que vocês não são do Egito. Vocês vão se juntar, vocês vão pegar o cordeirinho, o melhor cordeirinho que vocês tiverem. Quem não conhece o que é um cordeirinho? Uma ovelhinha, um bichinho lá bonitinho. Quem não pegava esse bichinho, vocês vão matar esse bichinho. E o que tirar do sangue dele, vocês vão passar lá nos umbrais da porta. Quem não sabe o que é umbral, é aquela parte lá que fica em volta da porta, certo? Que segura a porta na parede. E aí você vai passar esse sangue. E quando o anjo da morte, que vai levar todos os primogênitos, vai matar todos os filhos primeiros, os filhos mais velhos. Olha só, acho que eu e Emily já ia se embora nessa história, né, Emily? Somos as mais velhas. E aí, quem tiver esse sangue lá marcado na porta, não vai ser morto. O filho mais velho não vai ser morto. E assim, não era só isso. A Páscoa também tinha uma coisa a mais. A Páscoa também dizia, lá no ritual que era para ser feito da Páscoa, que aquele cordeirinho não era para ser jogado no lixo. Que era para pegar aquele cordeirinho, ia matar o bichinho, tirar o sangue e botar na porta. Mas o que sobrasse do cordeirinho ia ser colocado lá para assar. E ia se reunir toda a família em volta daquele cordeirinho para fazer parte daquele momento. E a Bíblia ainda diz mais, Deus disse mais a Moisés: quem tiver família pequena, se junta com outra família pequena para dividir esse cordeirinho. Era um momento de união, era um momento que estava todo mundo junto. Não estava cada um em sua casa comendo chocolate. Estava todo mundo junto em memória daquilo de grandioso que Deus ia fazer. Mas isso é só o começo da história. E a Bíblia diz que eles fizeram aquilo. E quando o anjo da morte passou, os filhos dos hebreus, nenhum deles foram mortos. Enquanto os filhos lá do povo do Egito foram todos mortos pelo aquele anjo.
E acontece que aquilo dali foi o que amoleceu o coração de Faraó e ele permitiu com que o povo saísse. Então, a partir daquela data, todos os anos, durante 7 dias, as pessoas, os hebreus, os israelitas se juntavam, matavam o cordeiro, se reuniam para comer aquele cordeiro. E junto daquele cordeiro, eles comiam ervas amargas. Olha só que gosto horroroso, não deve ser. Mas eles comiam aquelas ervas amargas para mostrar, para lembrar do tempo que passaram no Egito. Eles estavam dizendo assim quando eles comiam a erva: é muito ruim, é tão ruim quanto aquele tempo que a gente passou sendo escravo. Mas agora, devido a Jesus, a Deus, nós somos livres. E também eles faziam lá naquele momento, junto do cordeiro e das ervas, eles comiam pão sem fermento, porque eles diziam que o fermento era como se fosse contaminado. Então eles diziam que agora não tinha fermento naquele pão, não tinha mais nada. Eles agora eram um pão diferente e separado. E o que é que a gente para pensar na nossa Páscoa? Não tem chocolate na história, não tem bacalhau na pizza, na história da Páscoa, não tem nenhuma coisa que tenha a ver com a Páscoa que estão fazendo hoje em dia. E aí a gente começa a pensar que a Páscoa verdadeira que Jesus quer para nós é que a gente esteja reunidos e unidos com os nossos irmãos e família em Cristo. Que Jesus quer que a gente lembre que a gente estava no pecado e Jesus nos tirou de lá. E Jesus também nos lembra que Ele quer que nós vivamos uma vida separada do pecado, uma vida diferente. Eu não tenho o fermento do mundo, eu tenho a salvação de Cristo Jesus. E assim ficou, passando essa Páscoa por anos e anos e anos e anos. E todos os anos morria um cordeirinho. Todos os anos morriam os cordeirinhos para fazer aquela festa da Páscoa. E acontece que quando chegou um determinado momento, que a gente estava lá naquela vida de pecado, pecando e matando cordeirinhos, Deus disse que ia tomar uma atitude por nós. Deus colocou em prática o plano da salvação. E esse plano da salvação incluía mandar o Filho dele como cordeiro limpo, puro, para derramar o seu sangue uma única vez por todos nós. Lembra que a primeira vez, tias? Lembra que a primeira vez eles foram livres por conta do sangue na porta? Agora eles estão sendo livres por conta do sangue de Jesus. Nós somos livres por causa do sangue de Jesus. Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Nós não precisamos mais matar o cordeirinho. Nós não precisamos mais comer as ervas amargas. Nós não precisamos mais estar lá comendo pão sem fermento. Nós precisamos estar junto com Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa. Mas o que as pessoas não sabem é que lá em 1 Coríntios, eu vou voltar e vou continuar, certo? Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele foi o cordeirinho. Ele foi o cordeirinho que se ofereceu para morrer em nosso lugar. Foi Ele quem quis. Ele não foi à força, Ele quis nos salvar. E é essa a história linda da Páscoa. Mas ainda tem um problema nessa história, irmão Marquinhos. Existe um problema que as pessoas acham que a Páscoa acontece como lá no Antigo Testamento, lá no tempo antigo. As pessoas acham que a Páscoa acontece uma vez no ano, como era para ser, que é o dia da Páscoa. Mas não é bem assim. Quando a gente vai ler a Bíblia, que a gente vai ler sobre a Santa Ceia do Senhor, a gente vê que a gente deve estar sempre em memória de Cristo. Em todos os dias eu tenho que me levantar da minha cama e eu tenho que dizer: olha, eu estou viva, eu estou bem e eu tenho um dia maravilhoso pela frente, porque Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim, Jesus ressuscitou e Jesus é a minha Páscoa. Jesus ressuscitou, essa é a verdadeira Páscoa. Então nós temos que lembrar disso todos os dias. Nas igrejas evangélicas, a Santa Ceia é realizada todos os meses. Todos os meses lembramos que Cristo morreu por nós. Mas voltando lá para o começo dessa história. Lá no comecinho, eu falei que a palavra Páscoa, ela significa passagem. E ela significou a passagem daquele povo do Egito para uma vida livre. Passaram de escravos para homens livres. E agora, a palavra passagem também se aplica a nós.
Nós deixamos de ser escravos do pecado e nós agora passamos a ser filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A Páscoa não é somente para o adulto, a Páscoa não é somente para a criança, a Páscoa é para todos aqueles que acreditam que Jesus veio e que Jesus morreu por nós. Cada um daqueles que acreditam que existiu um dia em que Jesus sofreu naquela cruz, que ele foi colocado num sepulcro, mas o mais especial de tudo é que Jesus não ficou pregado na cruz nem dentro do sepulcro. O mais especial de tudo isso é nós sabermos que quando foram lá procurar Jesus dentro do túmulo, não estava mais lá. Aquele túmulo estava vazio. Aquele túmulo não deu tempo nem criar teia de aranha dentro dele, de tão rápido que foi o tempo que Jesus ressuscitou. E o mais lindo dessa história, que eu acho muito engraçado, isso muito interessante, é que Jesus nem se preocupou em ter um túmulo. Ele não disse aos discípulos: compra um túmulo que eu vou morrer na cruz. Não. Ele sabia que ia ser tão rápido isso, que ele pediu um sepulcro emprestado. Ele morreu, usou o sepulcro, foi lá para aquele túmulo, mas quando foi com 3 dias, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós hoje temos uma nova vida. Nós hoje somos uma nova pessoa transformada em Cristo Jesus. E é justamente isso que é ser a Páscoa. Nós temos que mostrar que nós somos transformados, lavados pelo sangue de Jesus. Que a marca do sangue não está mais na porta da nossa casa. A marca do sangue, ela está em nossa vida. E que se o inimigo quiser mexer com a gente, quiser tocar na gente, quiser machucar a gente, ele não vai poder fazer isso porque nós temos a marca do sangue de Jesus. Se um dia o inimigo quiser, Emily, parar o teu louvor, quiser parar o teu louvor, Bianca, ele não pode tocar porque vocês têm a marca do sangue de Jesus. Se um dia o inimigo quiser impedir vocês de estar fazendo a obra do Senhor, vocês têm a marca do sangue de Jesus. Aquele Jesus que morreu e ressuscitou, ele derramou o sangue da Páscoa sobre a vida de vocês. E não existe inimigo, não existe nada que possa mexer na vida de vocês. A partir do momento que nós temos o sangue sobre a nossa vida, nós somos propriedade de Deus. A partir do momento que nós temos a marca do sangue de Jesus, nenhum mal pode chegar até nós. Do jeito que não morreram os filhos dos hebreus, também nenhum mal chega até nós, por conta da marca do sangue. E é isso que nós devemos lembrar e dizer a quem nós possamos dizer. É dizer que nós temos a marca do sangue de Jesus. E que a marca do sangue de Jesus, ela não está sobre a nossa vida somente no domingo da Páscoa. Ela está sobre a nossa vida no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de manhã, de tarde, de noite. E enquanto a gente quiser estar perto desse Jesus, esse Jesus vai estar perto de nós. Enquanto a gente quiser ter a marca de Jesus que nos livra de todo mal, nós vamos estar perto de Jesus e vamos estar sendo protegidos. E é isso que é a Páscoa. Bem diferente dessa história de coelhinho e de chocolate, não é? Comer chocolate é muito bom e a gente come chocolate o ano inteiro também. Mas o chocolate não tem nada a ver com a Páscoa, não é isso? Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, para o pessoal que está ouvindo, para os meus amigos que estão aqui me ouvindo também na live. Então, isso é a verdadeira Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa e é Jesus quem vai nos dar força aí para a gente, na próxima Páscoa, estar contando as vitórias aqui também. Amém? Amém.